Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre 3 tendências da FGV em 2023. Quais são as tendências que estão aparecendo com cada vez mais frequência na sua prova? Por que é importante que você saiba disso? Digo mais, porque é essencial que você saiba disso? Porque quando você tem ciência de quais são essas tendências, você consegue se preparar de forma estratégica tendo elas em mente. E quando você se preparar de forma estratégica, quando você já sabe o que esperar, naturalmente os seus resultados são muito melhores e a sua aprovação acaba chegando com muito mais tranquilidade. Dito isso, bora para a primeira tendência, mas não sem antes eu pedir para você que já é velho de guerra aqui, que já conhece o nível de qualidade dos vídeos da casa, já deixar o joinha da confiança. Você que tá chegando por aqui agora, espera até que eu fale alguma coisa que faça sentido para você e aí você deixa o joinha para mostrar que esse tipo de conteúdo te interessa e assim o YouTube vai direcionar vídeos parecidos, vídeos da mesma temática para você cada vez que eu postar um vídeo novo. Bora lá, primeira tendência, questões muito longas. Me parece que a FGV nos últimos anos mudou de tática. Ela não tá mais querendo fazer uma prova difícil, o que ela tá querendo fazer é matar o candidato à exaustão. Cada vez mais a gente tá percebendo que as provas da FGV estão trazendo enunciados muito longos. E isso, se a gente pegar 10 questões para fazer, não tem tanto problema. Ler 10 questões longas, tudo bem. Agora, quando você pega uma prova de 80 questões, que vai exigir do seu psicológico, que vai te exigir qualidade técnica, compreensão dos temas que estão sendo pedidos, que vai te exigir estratégia, e acima de tudo isso, você se depara com questões com enunciados enormes, você acaba ficando muito cansada. Dá uma olhadinha nessa questão, por exemplo. Clóvis, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2025, com 75 anos de idade, era pai de Leonora, 40 anos, e Luciana, 16 anos. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal 6 meses antes da sua morte. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação de Clóvis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, quais sejam cursar ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Você está percebendo que essa questão é cheia de blá blá blá? Na minha época de faculdade, a gente tinha um site que chamava Gerador de Lero Lero, que você escrevia um tema e ele te escrevia quantas linhas você pedisse sobre aquele tema. Hoje a gente já tem ferramentas muito mais sofisticadas, como o chat GPT, essas inteligências artificiais, que te trazem textos muito mais bem feitos. Mas isso aqui parece um gerador de Lero Lero, parece um texto do chat GPT. Tem um monte de informação que você não vai usar para absolutamente nada. De nada te importa em saber do estágio terminal do câncer. De nada te importa em saber da preocupação do pai em relação à filha. De nada importa saber do ensino superior que ela queria cursar. Isso não faz diferença, não faz relevância na questão. Então por que a FGV colocou isso? Para deixar uma questão mais longa, para deixar uma prova mais exaustiva e para que você perca mais tempo entendendo quais são as informações do enunciado que realmente fazem sentido. E aqui as informações que fazem sentido nesse auê todo são as seguintes: que Clóvis é pai de Leonora e Luciana, independentemente da idade, que ele faleceu sem deixar dívidas e que ele tinha um patrimônio e foi deixado a parte disponível desse patrimônio para Luciana. Conclusão desse ponto número 1. A FGV podia ter feito essa questão em 3, 4 linhas e ela usou esse monte de linha que ficaria ainda maior no dia da prova, porque o espaço é mais diminuto, então a questão acaba se expandindo, para simplesmente cansar você, porque é uma questão extremamente fácil. É uma questão que a gente trata sobre os temas mais cobrados no direito das sucessões. Uma questão que você só precisa saber a questão da parte disponível poder ser deixada 100% para quem o testador quiser. E você faria com facilidade essa questão, não fosse o tamanho dela. Porque quando você está no meio da prova, sabe o que acontece quando você vê uma questão muito grande? Você tende a pular. E aí você acaba perdendo uma questão fácil dessa. Então, qual é a orientação aqui?
Não tenha medo de questões muito longas. Questões muito longas não necessariamente são difíceis. Tenta bater o olho, veja sobre qual é o tema principal daquela questão. Se você manda bem naquele tema, se é um tema que você estudou, que você entende os artigos, que você se lembra de ter visto, foca na questão, responda a questão e não deixa a FGV te ganhar pelo cansaço como ela está tentando fazer. A segunda tendência é a multidisciplinariedade. Você vai ver que cada vez mais a FGV ela tem cobrado questões que abordam temas multidisciplinares. Ela quer que você saiba responder uma questão de trabalho que vai te exigir conceitos da CLT e da Constituição Federal, por exemplo. Ou uma questão de administrativo que é respondida por leis específicas do administrativo, por exemplo, lei de improbidade e conceitos constitucionais. Ou ela vai te pedir uma questão de penal que te cobre conceitos tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal. Ou ela vai te cobrar uma questão de civil que trate das locações previstas lá no Código Civil e das locações previstas na Lei do Inquilinato. Veja que são infinitas as possibilidades que a FGV pode usar e ela realmente está usando, ela está aplicando cada vez mais frequentemente isso nas provas. Dá uma olhada, por exemplo, nessa questão de base que eu trouxe. O gabarito A dessa questão é justificado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, especificamente nos seus incisos 3º e 4º, que foram alterados em 2018. Só que, para você entender as outras alternativas, você precisa saber o conceito do artigo 123 da mesma Lei de Execução, do artigo 2º do Marco da Primeira Infância da Lei 13.257 de 2016 e da súmula 49 do STJ. Veja que é uma verdadeira salada, ela cobra vários temas numa mesma questão, vários conceitos que estão previstos em diferentes fontes numa mesma questão. Como é que você se prepara para isso? Como é que você faz uma prova em que cada vez mais estão sendo cobrados diversos conceitos? Você faz questões durante a sua preparação. Por isso que eu bato sempre no ponto de que é tão importante você fazer questão para a prova e não simplesmente entender se acertou ou errou. Eu vi a questão aqui, eu vi que a alternativa é A. E ponto, já vai para a próxima. Isso não faz sentido porque isso não te dá o conhecimento das demais alternativas. É só com o conhecimento das demais alternativas que você consegue entender a fonte de justificativa de cada uma dessas alternativas. Você consegue identificar o erro de cada uma delas. E uma vez que você identifique o erro de cada uma delas, se você se depara com uma questão análoga, você não erra de novo. Por isso que eu quero que vocês tenham isso em mente. Fazer questão para a FGV, para a prova da OAB, não é fazer questão e ver se acertou ou errou. Você precisa ter um gabarito comentado que vai te ajudar a ver o ponto a ponto que você errou, ver as justificativas e não errar mais questões análogas. E se está fazendo sentido até agora, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A terceira tendência não é nenhuma novidade, mas é uma tendência que vem se mantido por vários e vários anos, vários e vários exames, e você precisa se atentar a ela. Essa tendência é a seguinte: a lei seca continua sendo a base de 95% a 100% das questões das 9+. Se você não está familiarizado com o termo 9+, é um conceito que eu uso para tratar das 9 principais matérias da FGV, na prova da OAB, que dizem respeito àquelas questões, aquelas matérias com mais questões. Se a gente pegar todas as questões das 9+, nós teremos 53 questões no total. 53 é muito mais do que você precisa para ser aprovado. Lembra que você só precisa de metade da prova, só precisa de 40 questões. Pois bem, se a gente pega as questões dos últimos exames, a gente tem um número absurdo, surreal, de questões que podem ser justificadas com a lei seca ou súmulas. Então veja, no 32º exame, 100% das questões das 9+, podiam ser respondidas com a lei seca. No 33º, 97% das questões das 9+, podiam ser respondidas com a lei seca. No 34º e no 35º, mesma coisa, 97% das questões podiam ser respondidas com a lei seca. No 36º, 100% das questões das 9+, podiam ser respondidas com a lei seca. E no 37º, 100% das questões das 9+, poderiam ser respondidas com a lei seca. Isso só não é mais impressionante do que o dado que eu vou te dar agora. Dentre as questões que foram cobradas, que poderiam ser justificadas com a lei seca,
A grande maioria, a imensa, esmagadora maioria dessas questões poderiam ser respondidas com artigos que já foram cobrados antes. No 37º exame, por exemplo, 45 das questões das 9+, poderiam ser respondidas com artigos que já foram cobrados. É por isso que é essencial que quando você estiver se preparando para a prova da OAB, você tenha ciência de quais são esses artigos principais. Eu, nos meus treinamentos, por exemplo, eu faço um levantamento desses artigos. Então eu pinto de roxo artigos que foram cobrados nos últimos 25 exames mais de 4 vezes, de vermelho entre 3 e 4 vezes, de amarelo entre 1 e 2 vezes, de azul artigos que eu considero importantes, que precisam ser estudados, mas ainda não foram cobrados, e de verde novidades legislativas. Porque eu entendo que quando você estuda tendo com base esses artigos, ou seja, sinalizando esses artigos como importantes, na hora que você passa por eles, você dá uma atenção especial. Você sabe que a tendência desses artigos de serem cobrados é muito maior. E isso acaba se refletindo nos resultados da prova. Se a gente pega o 37º exame, por exemplo, 45 das questões das 9+, poderiam ser respondidas com artigos já cobrados. Veja o tanto de roxo que aparece, o tanto de vermelho que aparece, o tanto de amarelo que aparece. As questões em preto foram questões que foram anuladas, mas no geral, a imensa maioria das questões das 9+, se justificavam em artigos que já tinham sido antigamente cobrados. Ter essa ciência é de extrema importância. Eu te prometi 3 tendências nesse vídeo, essas 3 tendências foram entregues, mas eu vou te dar uma 4ª extra de bônus. Sempre nas provas da FGV é possível que você aplique estratégias de eliminação de alternativas. Então você vai conseguir eliminar as alternativas incorretas antes de marcar aquela que você considera correta. Fazendo isso, você amplia substancialmente a sua chance de acertar a questão. Você vai procurar, por exemplo, questões com palavras absolutas. Sempre, nunca, em toda vez, em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese, sem exceção. Você vai procurar questões esdrúxulas, alternativas esdrúxulas. Você vai ligar aquilo lá com a realidade. Você vai aplicar a regra do nunca ouvi mais gordo. Se você vê um tema lá que você nunca viu na vida, que você nunca se deparou dos seus 5 anos de faculdade, provavelmente vai ser uma alternativa incorreta. E eu tenho uma aula específica sobre eliminação de alternativas que ela era exclusiva dos meus missionários, pessoal que participa do meu treinamento completo para a primeira fase, e eu decidi liberar também para quem é aluno do PDE, que é um planejamento diário estruturado que eu tenho de primeira fase, para que você consiga saber o que estudar a cada dia. Quando você entra no PDE, você tem acesso a todo esse planejamento de quais artigos precisam ser estudados a cada dia, a indicação do material legislativo. Você ganha de bônus o mapa tracejado da FGV, ou seja, as planilhas, as 21 planilhas que mostram essa sinalização de incidência. Só isso valeria muito mais do que o próprio preço do PDE. Você ganha essa aula extra de eliminação de alternativas, em que a gente passa mais de 1 hora falando sobre todas essas técnicas e eu te mostrando na prática como você aplica elas. E você ganha também um arsenal de questões com mais de 1000 questões da FGV comentadas alternativa por alternativa, para que você consiga fazer os seus estudos de forma completa, ou seja, a parte teórica, que você vai saber os artigos que estudar, e a parte prática, as questões que precisam ser feitas, não simplesmente com o gabarito, mas com o gabarito comentado, para que você consiga entender perfeitamente qual é a alternativa, por que é aquela alternativa, por que não são as outras. Então eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, para se você quiser fazer a sua inscrição no PDE. Lembrando que esses bônus são por tempo limitado, eu não sei até quando eu vou mantê-los, então eu sugiro que você corra para fazer a sua inscrição, para tentar garantir esses bônus se eles ainda estiverem disponíveis. É isso, minhas OABabies! Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o curtir, deixar o joinha e se inscrever no canal para você ter acesso a mais vídeos como esse assim que eu postar. A gente se vê na próxima.